Olá, tudo bem? Então, pessoal, a gente vai continuar a aula de hoje no capítulo 5, o papel do contexto, módulo 2, página 14. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre leitura de mundo, conhecimento da língua, vamos falar sobre a seleção de vocabulário e a segunda parte do vídeo a gente vai falar do capítulo 6, que fala um pouco sobre as relações de sentido, campo semântico e campo lexical. Então vamos lá. Leitura do mundo e conhecimento da língua. O conhecimento que temos do mundo fica armazenado em cada um de nós, e uma das formas de traduzir e comunicá-lo é por meio da palavra, já que somos seres sociais inseridos em diferentes contextos possíveis dentro da nossa cultura e falantes de uma língua. Podemos dizer que é uma memória coletiva preservada entre os usuários de determinada língua, uma vez que ela se utiliza em âmbito grupal. No entanto, há também espaço para inovações, atualizações produzidas pelos indivíduos e pelas mudanças culturais do grupo. Há ainda uma função sistematizadora do conhecimento de mundo que se faz pela articulação das palavras divididas em classes gramaticais específicas, a fim de elaborar significados em nossos atos de comunicação. Bem, nossas aulas, né, até então, elas acabam sendo muito interligadas, porque tudo que já foi falado a gente vê aqui novamente, tá? A gente vai dizer o seguinte, ó, o conhecimento que temos do mundo fica armazenado. Quer dizer, todas as palavras que a gente conhece do mundo, né, do nosso léxico, do nosso vocabulário, ela fica armazenada dentro do nosso cérebro, tá? E quando a gente precisa de uma dessas palavras para traduzir e comunicar esse mundo que a gente conhece, a gente vai usar a palavra. Então eu quero dizer que um prédio é feio, velho, caindo aos pedaços. Então eu sou obrigado a pegar essas palavras que fazem parte do nosso mundo para explicar a palavra prédio. Podemos dizer que é uma memória coletiva, quer dizer, todas as pessoas sabem que se eu falar carro velho, todo mundo vai entender que não é novo, tá? Então, isso tem que estar na memória coletiva, né, preservada entre os usuários de determinada língua. E, no entanto, há espaços para inovações, quer dizer, a gente pode usar algumas palavras com outros significados. É o caso das gírias, né? Dependendo do lugar, uma palavra ela tem um significado diferente, né? Ou até mesmo ela se diferencia no tempo. O que é falado há 4 anos atrás, hoje já não tem mais efeito aquela gíria. E por aí vai, né? Há ainda uma função sistematizadora de conhecimento de mundo, que se faz pela articulação das palavras divididas em classes gramaticais específicas. Então a gente tem que saber, essa palavra é um substantivo, essa palavra é um artigo, essa palavra é um numeral, essa palavra é um adjetivo, tá? A fim de elaborar significados em nosso ato de comunicação. Sim, porque se você troca substantivo, né, por uma outra palavra, a gente vai a função dessa palavra dentro da frase ela vai mudar. Continuando, ó. O arquivo de dados de que dispomos é vasto e cheio de departamentos com finalidades diversas. Nele estão armazenadas todas as nossas ações, experiências e o utilizamos para realizar novas ações e compreender experiências atuais. Por exemplo, ao comprar algo, escolhemos o que comprar e depois fazemos o pagamento.
O vendedor deve conhecer a mercadoria que oferece, seu preço e ter argumentos para convencer o cliente a adquirir o produto. Quando vamos para o trabalho, percorremos determinadas ruas e, se necessário, usamos algum meio de transporte. Para dirigir um carro, por exemplo, precisamos saber controlar o volante, manusear o câmbio, usar os instrumentos do papel e compreender as leis de trânsito. Então aqui está dizendo que a gente tem que saber determinadas regras para poder usar alguns objetos, assim como a gente faz com a nossa língua. A gente precisa saber das leis e das regras que regem a língua para poder construir uma frase, uma oração, um período. O domínio da palavra dá ao ser humano esse diferencial, a capacidade de armazenar conhecimento, de usá-lo em benefício próprio ou de outrem, quer dizer, de outra pessoa, e também de transmiti-lo aos seus semelhantes. Ler essas informações aqui é muito importante, porque eles vão explicar o que são fatores extralinguísticos, que são fatores que estão além da língua, eles estão fora da língua, né? Aí a gente sabe que extra significa isso, porque se você pegar o extraterrestre e aquilo que está fora da Terra, então é aquilo que está fora da língua, é o que eu quero dizer não dizendo, ou melhor, eu não digo, mas querendo dizer, né? Há uns elementos que interferem na textualidade, ou seja, existem aspectos que fazem um texto, de fato, se tornar produto da comunicação discursiva, um enunciado e não um mero amontoado de palavras. Há elementos na natureza linguística que abrangem a própria tessitura do texto, como a coesão e a coerência. Aí aqui a gente vê alguns, como a informatividade, propriedade de texto relacionada à informação, ao repertório cultural dos interlocutores, de modo que possa basear-se em conhecimentos partilhados entre eles e também trazer informações novas. Se você não sabe o que o outro está falando, você não vai entender, não vai haver a comunicação, Situacionalidade inclui o texto em situação, espaço e tempos específicos. Então, se está fora desse contexto, você não tem a situacionalidade. Intertextualidade é a relação que se estabelece entre textos. Vocês estudaram no passado, a intertextualidade é quando um texto dialoga com outro. A gente tem um texto que você lê e você lembra de outro que foi escrito antes. Intencionalidade é a propriedade que revela a intenção do autor, ou seja, o que ele pretende dizer. Então eu posso ler e eu sei, o autor está sendo sarcástico, irônico, humor ácido e por aí vai. Aceitabilidade é o critério centrado na compreensão do texto pelo receptor. Para que a interação se efetive, todo texto deve ser aceito para que seja eficaz em seu processo comunicativo. Então, você tem que entender que tipo de texto é aquele ali, Senão, se ele não for aceito, quer dizer, se a gente não entender o texto, ele não vai ser eficaz em seu processo comunicativo. Quer dizer, ele não vai passar uma mensagem ao interlocutor. Se você não entender, então não é um texto. Agora a gente vai para a página 15. Seleção de vocabulário. A nossa seleção de vocabulário depende da situação em que nos encontramos, de quem é o nosso interlocutor e do objeto pretendido. Veja algumas orações que poderiam ser ditas com naturalidade. A baleia encalhou no litoral norte,
O carro atolou na estrada cheia de lama. Fulana buscou terapia para resolver suas angústias. Todas têm sentidos possíveis. As palavras estão encadeadas de forma correta do ponto de vista sintático, e ainda cada uma delas se liga a outras e relaciona-se com elas de forma adequada. Agora, veja agora um exemplo de frase que provavelmente não diríamos. O carro estava tão angustiado que buscou terapia. A gente sabe que o carro é um objeto, né, e ele não tem como ter uma característica humana de ficar angustiado, né? Embora as palavras sejam as mesmas do exemplo anterior, nesse arranjo não há como respaldá-las. Juntas, elas compõem um todo que produz um sentido considerado, segundo nossa compreensão, absurdo. É absurdo um carro ficar angustiado e buscar terapia. Além desse aspecto que contempla o arranjo das palavras, outros fatores devem ser considerados ao elaborarmos nossos enunciados, como a situação, o contexto, o objetivo da comunicação e do discurso. Com base em suas pretensões comunicativas, o enunciador faz a seleção lexical e organiza os enunciados, os quais podem levar em conta pressupostos, quer dizer, aquilo que eu não falei não está explícito na frase, mas eu consigo entender, tá? Por alguma dica que a pessoa deu, né? Por exemplo, quando a gente fala em pressuposto, eu chego para alguém e falo assim: parei de fumar, tá? Então, se nós temos, né, na frase uma ideia implícita de que um dia então eu fumei. Se eu tive que parar de fumar, é porque um dia eu acabei fumando, né? Então isso aí seria o pressuposto. Processo semelhante ocorre com seu interlocutor, que se utiliza do acervo lexical e do domínio que tem da estrutura linguística para assimilar a mensagem e atribuir-lhe valor. Portanto, o sentido é validado não só pelo enunciador, mas também pelo seu interlocutor, cujas experiências são acionadas na hora de significar o ato comunicativo. Então aqui é importante que vocês leiam também essa parte, texto, contexto e linguagem, tá? E eu já volto. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o capítulo 6, Relações de sentido entre as palavras, página 6. Eu optei por começar, né, porque a gente vai ter simulado sexta-feira que vem, então eu acabaria perdendo 2 tempos com vocês. Eu vou já adiantar aqui. Então a gente vai falar sobre campo lexical e campo semântico. É diferente. Léxico vem de palavra. E semântico tem a ver com sentido. Então, quando você tem o campo lexical, é o campo das palavras. Nós temos um repertório de palavras enorme na nossa língua portuguesa, tá? Enquanto campo semântico seria o campo de sentidos. E aí a gente vai ver na próxima aula alguns conceitos relacionados ao campo semântico, tá? Algumas subdivisões. É o conjunto de palavras de uma língua chamado de léxico. No processo de interação social, o falante seleciona algumas delas, né, dessas palavras, e com elas forma o seu vocabulário, que será acionado de acordo com cada situação de uso. No quadro de palavras organizado em torno da palavra inverno, pode-se perceber conexões. Tá aqui embaixo, ó. De algum modo, é possível que todas as palavras do quadro estejam relacionadas a experiências proporcionadas por essa estação do ano.
Na ilustração, por exemplo, há uma dessas experiências representadas por meio de alguns elementos descritos no quadro, como luvas, agasalho, lã, chá, ou pode ser outra bebida quente, um chocolate, etc. E lareira. Então, por exemplo, se eu falo frio, a gente tem um campo semântico da palavra frio. Temos todas essas outras palavras que se referem ao frio, né, que são coisas que a gente acaba encontrando no frio: agasalho, luva, chocolate quente, lareira. Então isso aqui é o campo semântico, tá? Eles vêm explicando agora, ó. Pode-se considerar então que o quadro aqui, ó, representa um campo lexical, que é o conjunto de palavras organizadas em torno de um conceito. A gente tem um conceito e todas as palavras que podem ser usadas nesse quadro, nesse conjunto, né? Havendo entre elas uma relação de significado. As palavras de um mesmo campo lexical, elas não são sinônimas. O que há entre elas são conexões por afinidade. Eu até cheguei já a explicar isso para vocês, eu acho que ano passado, que não existem sinônimos perfeitos, né? O que há são palavras que têm elas têm um significado aproximado, na verdade, né? Eles falam aqui que elas têm conexão por afinidade. Os sentidos delas são próximos. Voltando ao nosso exemplo, pode-se estabelecer um campo lexical para a palavra inverno, aqui associado a diversas palavras presentes no quadro, como aquecedor, cobertor, gorro, chá, luvas, etc. Outra possibilidade de construir campos lexicais é a associação de palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas palavras que vêm de outra palavra, né, que são iguais, por exemplo. Né? Você tem namorada, namorado, namorar, né? Aí pedra, pedrada, pedregulho, pedrão. O estudo das significações das palavras está ligado à semântica, tá? Então aqui a gente tem, ó, semântica é a disciplina que estuda o significado das palavras no sistema linguístico. O conceito de campo semântico diz respeito às possibilidades de significação de uma palavra ou de um grupo de palavras, dependendo do contexto em que estão contidas e dos interlocutores envolvidos no processo. Como exemplo, vejamos o fragmento da canção Língua, que está lá no início, né, do capítulo. A gente está aqui, eu acho que é no... Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Ele está depois. Ele vem na próxima página, página 7. Tá? Então tá aqui. Língua, composto Caetano Veloso e presente no álbum Velô, de 1984, cujas palavras pessoa e rosa foram empregadas ora como substantivos próprios, aludindo aos escritores Fernando Pessoa e Guimarães Rosa, ora como substantivo comum. Então agora a gente vai dar uma olhada na página 7 para ver o que eu acabei de falar. Então tá aqui, ó. Gosto de sentir minha língua roçar a língua de Luís de Camões. E aí, antes que as pessoas fiquem nervosas, língua portuguesa, tá? Camões, Luís de Camões, foi um grande poeta, escritor, né, da época do classicismo, e na época dele a língua portuguesa sofreu uma mudança muito grande, né? A língua portuguesa moderna só existe graças a Luís de Camões. Então a língua, né, a minha língua
roçar na língua de Luís de Camões, quer dizer, a minha língua portuguesa se aproximar à língua portuguesa dele. Gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. Então, gosto do Fernando Pessoa na pessoa da Rosa no Guimarães Rosa. Citando outro caso, por exemplo, quando se pensa na palavra pé, engloba-se a compreensão da utilização desse vocábulo em expressões como pé de cadeira, estar aos seus pés, em que pé as coisas estão, este sapato machuca meu pé. Então a gente usa aqui a palavra pé em algumas expressões idiomáticas, né, que se você observar mais profundamente, você vai ver que não tem muito sentido você falar por exemplo, em que pé as coisas estão. A pessoa quer saber, na verdade, como andam as coisas. Aí talvez por isso é que a palavra pé acabou aparecendo aí. Tudo bem? Valeu, pessoal. Muito obrigado. A aula de hoje a gente termina por aqui e até as próximas semanas. Um abraço.